A gente aprendeu a calcular o erro. Só que nas funções de otimização da biblioteca que a gente vai utilizar, a gente não só tem que calcular o erro, mas a gente tem que criar uma função que ele vai colocar os parâmetros nessa função e vai falar: tenho esse erro. Coloca os parâmetros na função, tenho esse erro. Coloca os parâmetros na função, tenho esse erro. A partir daí que ele vai conseguir fazer a minimização. Então, agora o que a gente vai fazer é uma coisa que talvez vocês não façam há muito tempo, mas é definir uma função, onde essa função ela vai retornar o erro para a gente com base nos parâmetros inseridos. A gente já sabe pegar os dados experimentais, criar um modelo, comparar o modelo com os dados experimentais e calcular o erro. Basicamente, o que a gente vai fazer agora é pegar tudo isso aqui que a gente viu até aqui para trás, tudo isso, e colocar dentro de uma função. Essa função, em otimização, normalmente é chamada de função objetivo. Função aonde contém o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo normalmente? Maximizar ou minimizar um valor. No nosso caso aqui, o nosso objetivo é minimizar um erro. Então a gente vai criar uma função aonde contenha o nosso objetivo. E ela normalmente é abreviada para FOB. Então a gente vai definir aqui a nossa FOB. Def FOB. Função objetivo é a função aonde contém o nosso objetivo. E ela vai ter um parâmetro, que são os parâmetros do modelo. Ela vai ter um parâmetro que são os parâmetros, né? Em otimização, normalmente a gente chama de pesos, não de parâmetros. Então ela vai ter, e que em inglês é weights, né? Então normalmente a gente chama de FOB de W. Aonde W vai ser uma lista. Lembrando que quando a gente coloca entre colchetes no Python, a gente escreve uma lista onde estão todos os parâmetros que a gente quer. Por exemplo, km igual, mimax igual a 2, km igual a 200. Então, a gente vai jogar esse valor de W aqui dentro e ele vai sair com um erro calculado para nós. Se o parâmetro mimax for 2 e o parâmetro ks for 200, o erro é 100. Se o parâmetro mimax for 2,5 e o parâmetro ks for 250, o erro é 10. É isso que a gente precisa que essa função faça. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é atribuir esses valores que estão em W para as variáveis mimax e km para a gente utilizar. Isso aqui talvez é a única coisa que vocês nunca tenham feito. Então, vamos colocar... deixa eu explicar... Tá, vamos fazer isso aqui primeiro. Mimax e ks recebem W. Isso é uma forma de atribuição que existe no Python também. A gente está falando que mimax e ks recebem os valores de W. Mimax vai receber o primeiro, ks vai receber o segundo. Tudo bem? É assim que vai funcionar. E a partir disso aqui, a gente tem que calcular o erro. Bom, então vamos ver aqui tudo que a gente usa depois de ks mimax. O que a gente faz? A gente pega as condições iniciais do modelo, vamos colocar aqui dentro. Agora a gente quer calcular o erro. Para calcular o erro, a gente tem que rodar o modelo com os parâmetros, comparar com os dados experimentais e aí calcular o erro. Então vamos colocar tudo que a gente tem aqui dentro. Condições iniciais do modelo, vai aí. Precisa estar aqui dentro as condições iniciais? As condições iniciais não precisam estar aqui dentro não, porque a gente já vai ter criado as matrizes X e tudo mais. Vamos lá, vamos pegar daqui para baixo. Vamos pegar os parâmetros do modelo, os parâmetros que a gente não vai otimizar. Tem 3 parâmetros aqui que a gente não vai otimizar, colocamos eles aqui dentro da função nossa. A gente poderia otimizar esses parâmetros aqui também, não tem problema, mas a gente não vai. A gente vai pegar a resolução do modelo, vai colocar lá dentro da função. Então ele pegou os parâmetros que ele vai otimizar, pegou os parâmetros que ele não vai otimizar, entrou aqui dentro e vai calcular. X1, vai calcular X, S, P. Beleza, calculamos. Tudo que a gente fez ali fora, a gente vai fazer aqui dentro. A gente vai jogar tudo aqui para dentro. Claro, a gente não vai plotar gráfico, né? Não precisa plotar gráfico aqui dentro. Depois que calculou, porque agora o que vai fazer, né? A gente vai pegar os parâmetros, esses parâmetros aqui, vai rodar aqui no nosso método das diferenças finitas e vai calcular todos os x, todos os s e todos os p's para esses parâmetros. Aí, a partir daí, a gente já tem os dados experimentais, a gente pode comparar com os dados experimentais e calcular o erro. Onde que a gente calcula o erro? Aqui.
pegar aqui o meu cálculo do erro, vou colocar aqui dentro. Dá um tabzinho para jogar tudo aqui para dentro. Não precisa imprimir o erro, mas tá, pode imprimir também. E agora a gente tem uma função, então, que ela recebe os parâmetros, mimax e ks. Ela já tem os outros parâmetros, ela calcula todo o modelo com esses parâmetros e ela calcula o erro comparando o experimental com o calculado. E aí ela, o mais importante de todos, retorna return o erro. Certo? Como isso vai funcionar? Vai ser assim, ó. Agora, toda vez que a gente chamar a função FOB e a gente colocar aqui os parâmetros ks, mimax e ks, por exemplo, 1 e 100, ela vai retornar o erro para a gente, se não der erro. Aqui que está com um print, por isso que ela está falando duas vezes. Então, toda vez que a gente rodar a função FOB, ó, ela vai retornar o erro que aqueles parâmetros deram. Então, deu 537. Vamos aumentar aqui o ks para 200. Aumentou muito o erro. Talvez não seja uma boa estratégia. Então, vamos voltar o ks para 100. Vamos voltar o ks para 100 e vamos mandar o mimax para 2. 318, ó, diminuiu bastante o erro. Vamos mandar isso aqui para 150, o ks para 150. Olha, diminuiu mais uma vez ainda o erro. Então agora a gente tem uma função bem definida, que ela simplesmente pega os parâmetros que a gente já tem, pega os parâmetros que a gente quer otimizar, joga tudo no nosso modelo, calcula todas as variáveis no nosso modelo e compara com os dados experimentais e retorna um erro para a gente. Isso aqui está fácil. Se eu der para vocês, como são só 2 parâmetros, uma hora vocês vão achar isso aqui, nem que seja por força bruta. Acho que é 232,4, 2,04 o parâmetro certo. Isso aqui tem que dar um erro tipo perto de 100, eu acho. 45, ó. Isso aqui são as constantes para essa... e a gente pode verificar isso depois, tudo bem? Essas aqui são as constantes que são praticamente ótimas para esse modelo. Só que eu sei disso, e se eu não soubesse? A única coisa que eu deveria saber é mais ou menos quanto que é a ordem de grandeza dessas constantes. Isso aí é bastante importante. Agora que a gente tem essa função objetivo criada, na próxima aula a gente vai fazer o mais fácil de tudo, que é usar os recursos de otimização do Python para otimizar esses parâmetros.